Olá, seja bem-vindo, que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Vamos para mais uma aula do nosso novo trimestre. Desta feita estamos com essa temática relacionamentos em família. É uma lição tremenda e hoje é a lição de número 2 que traz o seguinte tema: a predileção dos pais por um dos filhos. Quais as consequências quando os pais tratam o filho com predileção, tratando como o predileto da casa, do lar, e fazendo distinção em relação ao outro, ou aos outros, ou às outras filhas, né? Então, quais as consequências? Vamos aprender, vamos tomar por base hoje um modelo de família, onde o pai escolhe um filho, a mãe escolhe outro filho, e o resultado é desastroso, é alarmante e se torna paradigmático para nós, um modelo a ser seguido, pois quando não aprendemos com as virtudes positivas de alguém, precisamos aprender também com as virtudes negativas, ou seja, aquilo que aconteceu de errado com alguém é um sinal para nós, não faça desta maneira, pois o resultado é este, né? Então nós aprendemos também com atitudes negativas, é uma maneira de aprendermos que dar errado quando fazemos escolhas erradas. Então a primeira lição foi quando a família age por conta própria. Se você não assistiu essa lição, eu digo que ela está gravada aqui neste canal da igreja. Este canal é da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e seja muito bem-vindo a esta aula. A lição de número 2 traz o tema predileção dos pais por um dos filhos. Agora observa aí os seguintes temas que temos pela frente para tratar nesse trimestre. O quanto será enriquecedor para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. 4, ídolos na família. 5, montinha em família. 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Olha, cada tema mais palpitante do que o outro. E todos com o propósito de nos edificar na nossa vivência familiar. Então vamos em frente. Os objetivos desta lição que vamos estar estudando hoje são 3. Apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Então já estamos falando do filho de Abraão, o filho da promessa que Deus prometeu e Sara gerou na sua velhice, quando havia cessado o costume das mulheres, quando estava tudo movido pelo impossível, Deus agiu e recompensou a fé de Abraão, para que ele soubesse que Deus faz o impossível quando se crê. Então, o filho da promessa, porque Abraão creu na promessa de Deus, naquele que prometeu, e no ato de crer, Deus justificou Abraão, lhe dando um filho, para saber que somente Deus opera no impossível. E Abraão se torna o nosso pai da fé, o nosso modelo a ser seguido. E Isaac também entra na trajetória nesse processo histórico, porque a promessa diz respeito ao descendente de Abraão, que leva a Cristo, que é o descendente. Então, primeiro apresentar o plano de Deus para a família de Isaac, o filho de Abraão, e Rebeca, que se casou aos 40 anos de idade. Segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Existem muitas causas de conflitos no meio da família, mas hoje vamos estar estudando esse aspecto aqui, esse ponto, a predileção dos filhos. Se você é pai como eu, tenho 3 filhos, 2 filhas e um rapaz, a gente sabe muito bem o que isso significa, pois às vezes sem ter a pretensão de ser prediletivo com um dos filhos, às vezes cometemos isso, e isso gera conflitos. Então o tema ele tem muito que nos ensinar, nos alertar. Se você só tem apenas um filho, a predileção pode ser às vezes tão intensa sobre o filho que pode prejudicar o relacionamento com o cônjuge. Então tudo isso contribui. E se não tem mais de um filho ou nenhum, então é uma preparação, é uma prevenção
para quem vai ser pai. Terceiro, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. É bem verdade que toda criança passa por esse processo, todo ser humano passou desde o processo intrauterino até a vida pós-uterina. Ele passa por esse desenvolvimento físico, né, que é o seu lado estrutural, como ele vai se adaptando ao mundo fisicamente, posturalmente, como se senta, como anda, como se movimenta, e tudo isso envolve o seu desenvolvimento físico. E se os pais não tiverem cuidados sobre isso, a forma como uma criança se senta sempre ao brincar, ao ficar à vontade, a forma como se deita, tudo isso está no aspecto físico. Os pais precisam ter cuidados, porque tem consequências no futuro. O lado emocional, como uma criança é tratada emocionalmente, se ela é estimulada, se ela é desestimulada, se ela é sempre humilhada ao invés de estimulada, quando os pais se envolvem com tantas coisas e às vezes não percebe que o seu filho é um ser emocional, por achar que uma criança não leva em conta nada, pelo contrário, pode estar descarregando tudo que não presta em cima de uma criança e está enchendo o tanquezinho emocional dela, como cita um certo autor americano, o tanque emocional, que muitas vezes ele é preenchido com coisas desnecessárias, coisas ruins, e mais cedo ou mais tarde extravasa. E o aspecto espiritual, desenvolvimento espiritual, a relação dos pais com Deus ou da criança, tudo isso envolve os benefícios. A predileção de um dos filhos pode atingir tanto o desenvolvimento físico, não é que não vai impedir, que significa que vai impedir a criança de crescer, é como ela vai crescer, que tipos de hábitos vai desenvolver fisicamente quando um é deixado de lado e o outro é privilegiado, né? Se investe demais num filho e deixa o outro de lado. Então tudo isso pode sofrer interferências e os pais muitas vezes são os culpados daquilo que os filhos são hoje. Não estou aqui fazendo uma acusação que todo o erro dos filhos, quando tomam decisões por conta própria, que eles começam a decidir por sua própria vida, quando atinge a maturidade, significa que os pais sejam culpados por tudo, que às vezes nós estamos falando de seres agentes livres para fazer escolhas, e às vezes quando amadurecem podem fazer escolhas por conta própria, mas muitas vezes a base que recebe na infância, a estrutura que recebe, determina muita coisa do que será como adulto. O nosso textuário nos diz: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Olha só, o contrário de Rebeca, que amava a Jacó. O casal, Isaque e Rebeca, tiveram filhos gêmeos. E você vê o Esaú está sentado com um arco nas costas, cheio de flechas, né? Sua cabeleireira ruiva, avermelhada, e ele tinha pelos sobre o corpo, era bastante peludo, o que lhe dá o nome de Esaú, né? O vermelho, e também Edom, que é o nome que vai ser os seus descendentes, os edomitas. E o fato dele ter desenvolvido a caça, ser um caçador, pois ele fazia parte de uma família de peregrinos. Seu pai Isaque herdou de seu avô Jacó. É interessante notar que os gêmeos conheceram o seu avô Abraão. Eu acho que eu fiz uma troca aqui agora, né? Isaque, Jacó e Esaú, o seu avô Abraão, né? Os gêmeos Jacó e Esaú conheceram o seu avô até os 15 anos de idade, né? Eles conviveram com Abraão. E eles vêm de uma descendência rica, porque Abraão só passa toda a sua riqueza para Isaque
às vésperas da morte. Então ele passa para Isaac. Isaac, ele precisa deixar o seu legado para seus filhos. Se Isaac recebe a riqueza de Abraão, que era muito rico, tinha muitas... Olha, o livro do Gênesis diz assim de Abraão, capítulo 13 do livro do Gênesis. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Se o texto diz que Abrão era muito rico, nós não podemos esquecer que essa riqueza ele passou, antes de morrer, para Isaac, que era o seu herdeiro, que era grande a preocupação de Abrão, com quem iria ficar essa riqueza que Deus tinha lhe dado. Somente na casa de Abrão ele tinha 318 homens prontos para a batalha, diz o capítulo 14 do Gênesis. Veja só, capítulo 14, para ver o clã de Abraão como era extenso, rico e poderoso. E o texto do capítulo 14, versículo 14. Quando Abrão, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Casa que é o clã. Ele habitava em tendas, não em casa de alvenaria, de tijolos ou de pedras. E os perseguiu até Dan. Então Abrão era muito rico. E ele pegou toda essa riqueza e transferiu para quem? Capítulo 25 do livro do Gênesis. Você pode ver aqui no capítulo 25, versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, 25 e 5 do Gênesis. Logo, Isaac é muito rico, porque ele recebe essa herança do seu pai Abraão, e agora Isaac precisa deixar essa herança aos cuidados de quem? Dos filhos, os gêmeos. Porém, um deles terá a prioridade, que é o primogênito, o que saiu primeiro. Se são gêmeos, eles são univitelinos, vêm da mesma placenta, porque Jacó sai agarrado no calcanhar de seu irmão Esaú, que indica que não era duas placentas, mas uma. E os dois conflitavam no ventre, por estarem na mesma placenta também. Isso é outro ponto interessante. Então, esses moços, eles não tinham a obrigação de caçar para sobreviver. Eles não tinham a obrigação de estar tomando conta dos bens, fazendo sopas. Não. Eles desenvolveram essas atividades por prazer, por satisfação e por manter-se ocupado. Mas eles não tinham necessidade de nada disso, pois eram muito ricos. Eles eram. Mas essa atividade que eles desenvolveram a partir do lar, da vivência doméstica, e é natural que eu quero falar aqui como gêmeo, eu sou univitelino da mesma placenta com meu irmão, e tem muitas coisas que nós nos identificamos muitas vezes, muitas. E ao mesmo tempo há muitas coisas que nos distanciam. Por incrível que pareça, eu poderia dizer que há 50% por um lado de identificação e 50% de negação, que nós não nos identificamos, de preferências, de gostos, de muitas coisas mesmo na vida. E aqui nós temos esse caso clássico entre Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Esaú é o mais velho. Esaú preferiu ser caçador, e ele tratava isso como um esporte, provavelmente, daí que a caça, quando ela deixou de ser algo necessário para o mantimento humano, que por conta da agricultura, né? Então a caça foi reduzida. Quando o homem descobriu a agricultura, ele vivia antes da coleta e da caça. Mas com a chegada da agricultura, que é a manipulação das sementes, o plantio da terra, que Deus capacitou o homem para fazer tudo isso, conforme Isaías, capítulo 28 do profeta Isaías, versículos 13 em diante,
nós temos ali uma parábola que mostra que Deus instrui o seu povo em tudo acerca do que há de fazer em relação ao plantar e o colher. E o homem desenvolve a agricultura, ele reduz a caça. A caça se tornou uma atividade esportiva de entretenimento entre muitos povos. Nós podemos ver na história dos assírios, como os assírios tinham prazer em caçar os leões, e nos achados arqueológicos da Assíria, que tem por capital a cidade de Nínive, a Síria tinha, no período bíblico, que foi a terra de Sargão, de Assurbanipal, de Tiglat-Pileser, de Senaqueribe, que é bíblico, E a gente vê que nos registros arqueológicos da Síria, o registro da caça ao leão é muito comum nas paredes. Todo lugar está lá o registro da caça. Quer dizer, que é uma diversão tremenda. Então, Esaú, ele se tornou caçador, essa atividade mais esportiva, dinâmica, sabe? Ele não caçava extremamente por necessidade, mas como alguém que caça por prazer e depois faz o seu cozinhado da caça, que assa, muita gente caça por prazer e depois saborear a caça, que é a recompensa do caçador, é degustar aquilo. Ele fazia isso e dava alegria ao seu pai ao chegar com a caça, assar, compartilhar. E aí Isaac se identificou muito com essa atividade de Esaú, sabe, essa dinamicidade da vida. O Jacó ficou mais nas tendas, junto da mãe, do pessoal, ficou mais numa vida mais campestre, pastoril, e é isso que acontece. E isso, como o outro saía e o outro ficava em casa, a mãe foi se apegando a ele. Foi se apegando. Talvez o pai Isaac, ocupado na administração dos bens do clã, porque era muita gente, muita riqueza para se administrar. Veja o que pode estar acontecendo por trás dessa família. E então a Bíblia diz, e amava Isaac, a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Olha, ele sentia gosto disso aqui. Mas Rebeca amava a Jacó. E o texto do capítulo 25, versículo 27, antes desse que é o 28, diz, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador. Olha, perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Veja, Jacó parece que ficou desfrutando mais, e talvez isso já revele um dos aspectos do caráter de Jacó, ter tanto interesse na primogenitura de Esaú, que parece o fato de você deixar toda aquela vida que te oferecia certo conforto nas tendas. Esaú deixava tudo isso para ir caçar, se arriscar, suar muito lá fora. Jacó estava desfrutando das riquezas do pai junto das tendas, e isso levou ele a ambicionar uma posição maior. Só que essa posição por direito de nascimento pertencia a Esaú, que não fazia muito caso de tudo isso, preferia uma vida de risco lá fora, caçando, aventurando, do que essa de estar nas tendas. E aí Jacó, ele alimentou provavelmente o seu olhar, a sua mente, a sua alma dessas riquezas, a ponto de querer barganhar com seu irmão esse direito, esse privilégio que o primo, que é primeiro gênito, o primeiro gerado, primogênito, ganhava uma porção dobrada em tudo e certos privilégios. Então, a verdade prática nos diz, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Porque alguém se sente o queridinho do papai, o queridinho da mamãe, o destacado, Então, isso prejudica os filhos,
essa preferência, ela traz prejuízo para os próprios filhos. E os pais aí são frontalmente culpados por isso, por estarem gerando nos filhos um sentimento egoísta, está educando para o orgulho, para a presunção, por conta dessa atitude mesquinha. Quando nós olhamos para a família de Abraão, que gera Isaac que gera Jacó e Esaú, então nós temos uma visão geral do que pode estar acontecendo. Eu preparei essa pequena tabela para ajudar você nessa leitura aqui. Olha, eu não estou aqui com as referências bíblicas para essas datas, mas você pode encontrar todas no livro do Gênesis. O livro do Gênesis só tem 50 capítulos, então a história de Abraão começa no capítulo 11, então já ficou aí 41, né? Você tem 41 capítulos para explorar e encontrar essas datas. Abraão gerou Isaac quando estava com 100 anos de idade. Abraão e Sara se tornaram pais. Quando Isaac tinha 40 anos, ele casou com Rebeca. Abraão estava com 140. Quando Isaac completou 60 anos, ele gerou os filhos Esaú e Jacó, depois de 20 anos de oração. Abraão estava com 160 anos. Quando Abraão morreu com 175 anos, Isaac tinha 75 anos e os gêmeos tinham 15 anos. Percebe? Quando Isaac estava com cerca de 120 anos, Jacó com cerca de 80 anos, aí nós vamos ter uma lacuna aqui de cerca de 76 anos. É nesse período que Jacó vai enganar seu pai. Isaac será enganado pelos filhos na casa dos 78 a 80, tá certo? E a gente vê que, aliás, com cerca de 120 anos, Isaac. E Jacó está com cerca de 80 anos de idade, mais Esaú. Esaú já casou, já tem filhos com as mulheres da região, mas Jacó até o presente não casou. Assim como seu pai se tornou pai com 60 anos, ele está cerca de 80, não é pai ainda, Jacó. Às vezes está se pensando num jovem, né, e tal, mas não é. E como nós sabemos? Nós sabemos por conta da idade que Jacó vai morrer, 147 anos, e que ele gerou aos 91 anos de idade José. Enquanto isso, seu pai estava com 151 anos. Se seu pai Isaac vai morrer com 180 anos, Jacó na terra de Padã Arã gerou Jacó aos 91 anos e Isaac estava com 151 anos de idade. Ou seja, Isaac vai viver cego cerca de 30 anos ou mais, cerca de 50 anos cego, né? Se ele estava com 120 aí, nós podemos ver que temos aí cerca de 60 anos, 50 e pouco a 60 anos que ele vai viver até o resto dos dias cego. Ele perdeu a visão. A catarata era muito comum na antiguidade, né? Então a Bíblia faz questão de dizer que Moisés morreu e os seus olhos, e não perdeu a vista, né? Quando Moisés morreu com 120 anos. Faz questão de afirmar isso, porque era muito comum na antiguidade perder a visão quando chegasse a uma certa idade. Por exemplo, o próprio Jacó, ele vai morrer cego, ele não consegue ver mais, ele perdeu a visão aos 147 anos de idade lá no Egito. Ele viveu 17 anos no Egito, depois que José o chamou para lá. Então nós temos aqui uma lacuna de 76 anos, aproximadamente. 21 anos Jacó fica lá em Padã Arã, na casa de Labão, seu sogro, que é o irmão da sua mãe, seu tio, e se casa com sua prima Rebeca. E Rebeca não, Raquel. Rebeca é a sua mãe. Ele casa com a filha de Labão, irmão da sua mãe, certo? Então, nós temos aqui um parâmetro a partir da idade de Jacó, que José gerou Jacó aos 91 anos de idade,
Se ele passou cerca de 21 anos lá em Padã Aram, lógico que ele chegou lá na casa dos 80 anos de idade. Então, Isaac estaria com cerca de 120 e poucos anos, quando ele chamou os filhos para abençoar. E aí, quando Jacó estava com 108 anos, José tinha 17 anos, quando será levado para o Egito. Quando Jacó completar 120 anos, vai morrer Isaac aos 180, Jacó está com 120 e José está com 29 anos no cárcere, já saiu da casa de Potifar, está no cárcere, porque aos 30 anos ele será levado para o faraó para se tornar governador. Então, quando Jacó completou 120 anos, José se tornou governador. Quando Jacó tinha 130 anos, foi chamado por José para o Egito. José estava com 39. Com 147 ele morreu. José tinha 56 anos e chegou a morrer com 110 anos lá no Egito. Ok? Só para você ter uma ideia de que estamos falando de uma família e que esse chamado para abençoar os filhos, ele se dá mais ou menos nesse período de 120 a 130 anos de Isaac. Ele já tinha perdido a vista. Isaac vai viver 180 anos, 5 anos a mais do que seu pai Abraão, que morreu com 175. Veja aí. Ele vai morrer com 180, Jacó com 147 e José com 110 anos. Mas, vamos lá. A história de Jacó e Esaú. E essa predileção dos pais. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por quê? Porque ela é estéril também, tanto quanto Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. E a gente vai perceber que há falhas também na atitude de Isaac e Rebeca aqui. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal, Isaac e Rebeca. O que é predileção? A palavra predileção, ela significa gosto ou amizade com que se distingue uma pessoa ou coisa. Inclinação, preferência, propensão, de acordo com o dicionário Michaelis, né? Ela vem do verbo predilecionar, essa palavra, né? Um substantivo. Do latim, de acordo com o site Origem das Palavras, que trata das etimologias das palavras, praedilectus é um particípio passado do verbo praedilegere, que significa preferir à frente dos outros. Essa palavra é formada por praer, que quer dizer antes, à frente de, quer dizer, uma predileção é escolher na frente de alguma coisa ou de alguém. Mas a palavra diligere, que significa colher, escolher, recolher, também amar, apreciar, considerar. Ou seja, é você escolher na frente dos outros, diante dos outros, é você colher algo, chegar, passar na frente, pegar o molho de trigo e recolher ele, é somente esse que eu quero. É recolher um objeto diante dos outros, apreciar algo mais do que os outros. Chega no museu e você começa com aquela predileção por um objeto. É o mesmo que ver, o pessoal vai para o Louvre, em Paris, na França, e a grande predileção é ver a obra de Leonardo da Vinci, a famosa Mona Lisa, né? Então, uma fila grande para ver um pequeno quadro da Mona Lisa. Tem tanta coisas lá próximo da Mona Lisa, gigantescas para se admirar, mas as pessoas correm para ver o quadro tradicional
histórico, emblemático e misterioso de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Isso é uma predileção, é apreciar, considerar, recolher, mas à frente, antes. É dar preferência a algo em relação a outro, percebe? Então é muito importante considerar essa palavra predileção, do verbo predilecionar, do latim praedilectus, praedilecere, a sua origem de praia, antes, à frente de. O plano de Deus para a família e sua presciência. Hoje nós vamos estar vendo isso aqui, como Deus traçou um plano maravilhoso aqui. E esse capítulo tem 2 tópicos: o plano divino para a família de Isaac e Rebeca, o propósito presciente de Deus. Então vamos lá, vamos ver o que podemos aprender deste capítulo. Aqui, nesse capítulo 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Deus escolheu Abraão para fazer dele uma grande nação, para poder abençoar todas as famílias da terra. Veja que é um projeto gigantesco, né? E eles fazem parte desse plano maior. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. E o que foi que veio pela frente? A Bíblia diz que Rebeca era estéril. A pessoa se casa e quando se casa se depara com um problema. Vem o 1º mês, vem o 2º mês, vem o 3º mês, o 4º, 6º mês e daqui a pouco 1 ano e a mulher não engravidou. Tem algo errado. O que está acontecendo? Para saber se essa esterilidade vinha da mulher ou do homem, ele precisava ter relação com outra mulher. Antigamente você não tinha base na ciência para identificar as coisas, para saber. Então era praticamente uma aposta e foi o que aconteceu. Nós temos muitos casos de esterilidade feminina registrados na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Nós vamos ter o caso de Sara, vamos ter o caso de Rebeca, nós vamos ter o caso de Ana, a esposa do sacerdote Zacarias, né? Aliás, Isabel no Novo Testamento. Então é comum esse caso da esterilidade feminina. Inclusive existem leis e existem bênçãos sobre isso no livro de Deuteronômio, tanto para proteger a mulher que é estéril. Temos o caso de Ana, a mãe de Samuel. Veja que tem muitos casos de esterilidade. Esterilidade feminina. E a masculina? Não tem? O que a Bíblia tem a dizer? Nós temos por inferência apenas uma pressuposição que os filhos de Noemi eram estéreis. A esterilidade masculina. Por quê? Eles se casam com Orfa e Ruth não é estéril. Quando ela se casa com Boaz, ela gera de imediato. E ela casou com o filho de Noemi e ele não gerou. Nenhum dos dois deixou descendência. Então, provavelmente a doença que os matou os levou à esterilidade ou eles nasceram estéreis, né, os dois. Eles não geraram descendência, não havia controle de natalidade. Havia questão de coito interrompido por conta da prostituição e muita coisa do passado, mas qualquer casamento, qualquer família tradicional, quanto mais filhos, mais poder. O homem precisava encher a sua aljava. O que é aljava? É a bolsa das flechas, que guardam as flechas. Essa daqui, olha, eu vou voltar aqui para que você veja, ela está aqui nas costas de Esaú, tá vendo? Olha, isso é aljava, cheia de flechas. O mínimo que uma aljava tradicional deveria comportar era 7 flechas. Era o mínimo, como se fosse a ideia da perfeição.
Então, a luta de um pai na antiguidade era que tivesse para cima de 7 filhos. A gente vê que o marido de Ana, Eucana, ele disse: não te sou melhor que 10 filhos. E aí, no cântico de Ana, ela fala de 7 filhos, faz com que a Esther seja mãe de 7 filhos. Então, essa era a busca. Então, uma aljava. O Salmo 128 diz: feliz o homem que enche a sua aljava, falando dos filhos que são bênçãos ao redor da mesa, e depois aquele que enche, que a aljava cheia de flecha era sinal de poder e de proteção, porque ele podia usar. E o homem que tivesse muitos filhos, ele tinha maior força para resistir os inimigos que o atacassem, porque antigamente, na era patriarcal, cada um administrava seus bens, defendia seus bens. Um pai de família do seu clã era como se fosse um rei, ele administrava tudo, não tinha ninguém sobre ele, era o pai de família quem decidia. Então Isaac, ele se defronta com esse problema da esterilidade de Rebeca. Porém, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. É interessante que o versículo 25, o capítulo 25, versículo 21, e nos diz assim: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. É lindo isso aqui. Isaac, ele se casa aos 40 e somente aos 60 que ele será pai. E ele orou então 20 anos por esse milagre. Nós podemos ver que o capítulo 25 do livro de Gênesis diz assim, versículo 20: E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por mulher. Veja o que diz. E o versículo 26 diz assim: E depois saiu seu irmão agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Então foram 20 anos intensos. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Que nos mostra que esterilidade tem cura, tem milagre, quando se ora, quando se busca, quando se depende do Senhor. Nós vemos que no caso de Ana, a mãe de Samuel, Eucana não seguiu aqui o modelo de Isaac, que orou por 20 anos. Eucana, quando percebeu que Ana era estéril, trouxe Penina para dentro de casa para encher a casa de filhos. E depois foi com aquela conversa para sua esposa: não te sou melhor que 10 filhos? Teria afronta maior para Ana saber que ela era estéril e que agora tem uma mulher dando luz dentro de casa, dando alegria a Eucana que ela não podia dar, estava impedida. Isso se tornou um motivo de uma grande angústia para a alma de Ana, a esterilidade e a falta de fé de Eucana. Mas aqui Isaac tem a fé. Primeiro, ele é resultado de um milagre. Ele foi resposta da persistência depois de passar por fracassos, mas ele recebeu a notícia que a sua mãe, quando estava impedida, que passou o costume das mulheres, o gerou. Então, ele tinha um bastião de resistência, um modelo de fé dentro de casa para seguir. Ele era o próprio milagre. Então, Deus podia fazer o mesmo. Se seu pai esperou 25 anos, por que ele não poderia esperar 20? Se a gente vê que Abraão tinha 160 anos, o vovô dos gêmeos, o pai de Isaac, e Isaac tinha 60 quando gerou,
e ele casou com 40 e Abraão estava com 140, então Abraão podia muito bem estar nesses 20 anos. Espera, filho, eu esperei. Nós fracassamos, mas Deus fez. E foram 25 anos de espera. Nós falhamos, mas o resultado Deus fez no tempo certo. Então ele provavelmente recebeu muitos conselhos. A Bíblia não diz. Eu estou dizendo provavelmente, inferindo a partir do tempo que gerou e Abraão estava vivo. Abraão vai conhecer os gêmeos até os 15 anos de idade, a plena adolescência deles, né? O propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e Jacó, como sabe o meu e o seu, de todos nós. Não há nada que escape de Deus, não precisa ninguém dizer nada para Ele, Ele conhece tudo sobre o nosso futuro. O Salmo 139 diz que nenhum dos meus dias estão fora do teu livro. Então estava tudo escrito. Aquele que viu meu corpo ainda informe, diz o salmista. Sem forma nenhuma ele já conhecia, e todos os dias já estavam escritos no seu livro. Isso, independente das circunstâncias que envolvesse essa história, Deus sabia o futuro, como seria, quem seria caçador, quem seria das tendas. E por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre de sua esposa. Antigamente, ninguém sabia o sexo de uma criança. Para saber o sexo de uma criança, muitas vezes se ficou sabendo como era um feto na antiguidade, porque se cortava com a espada o ventre das mulheres, principalmente quando os inimigos atacavam a tribo que tinha mulher grávida, então eles cortavam o ventre. E isso aconteceu em várias partes do mundo todo por muito tempo, então se sabia como era um feto, um bebê, e se arrancava um feto do ventre e matava ele. O livro de Amós, no primeiro capítulo, fala desse ato horrível, né? Isso é principalmente um prenúncio de um aborto intencional, né? Aborto intencional, podemos classificar assim. E o propósito presciente de Deus é que Ele conhece tudo. Então, o que foi de diferente aqui? Rebeca está grávida. Antigamente, se uma mulher está grávida, ela passa a mão e sente, conversa com a outra, foi assim, assim. Mas de repente, ela mexe de um lado, mexe do outro, mexe aqui, mexe ali. Isso causou um desconforto para Rebeca. E Rebeca foi orar ao Senhor. E o texto diz assim, versículos 22 e 23. E os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que sou eu assim? Se está acontecendo, porque sou assim. Quer dizer, as outras mulheres não falam da sua gravidez, que acontece isso somente com ela, mexer de um lado do outro, não, tem algo estranho aí. Então ninguém tinha experiência por perto de ter filhos gêmeos. Agora imagina trigêmeos, quadrigêmeos. Por isso que os gêmeos antigamente, questão de parto normal, não tinha ultrassonografia antes, não tinha essa identificação. Muitos gêmeos morreram porque demorava a sair do ventre e depois que ia descobrindo tinha outro dentro. E também as mulheres na antiguidade morriam porque uma criança ficou dentro e morria lá dentro, e isso atingia a mãe, ninguém sabia o que era. Eu tenho um caso na minha família, a minha avó teve trigêmeos, então como dependia de parteira, só saíram duas e depois percebeu que tinha mais uma, três, e a terceira morreu, depois a outra morreu, só sobrou uma. Então existe isso, né? E estou falando de um caso recente, né, dentro da minha família. Eu tenho tia que gerou gêmeos também, tenho primos gêmeos, então tem muitos gêmeos, e o meu primo gêmeo gerou gêmeos também, tá certo? Então a questão dos gêmeos na minha família é forte. E ela ora
E o Senhor lhe disse, o Senhor não diz a Isaac, diz a Rebeca: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então, o propósito de Deus fica revelado aqui. Quando Deus diz que há 2 nações, Jacó, que vai gerar os israelitas, vai receber o nome de Israel, será mudado de Jacó para Israel, os israelitas, e Esaú, que vai gerar os edomitas, a nação de Edom. E é interessante que o maior servirá ao menor. Enquanto Jacó e Esaú viveram como pessoas, Esaú nunca serviu a Jacó. Esaú nunca foi inferior a Jacó. Até no momento do prato de lentilhas, ele comprou o prato de lentilhas e vendeu a primogenitura. Então, ele não se torna inferior a isso. Ele se torna profano por abrir mão da bênção de Deus sobre a sua vida, que era o direito de primogenitura, era o direito divino. E aí isso torna ele profano, conforme escrito aos Hebreus, capítulo 12. Então, mas o que Deus está falando é que no futuro, os 2 povos, as 2 nações, a nação de Esaú vai servir a nação de Jacó. É interessante isso aqui porque quando Israel saiu do Egito, desceu um clã para lá, o clã de Jacó, a família de Jacó, mas quando sai a nação. Quando saiu essa nação peregrinando, e Israel habitando em tendas, não tem moradia certa, montando e desmontando e seguindo os 40 anos pelo deserto, quando chegou na fronteira leste, eles tinham que passar pelas cidades de Edom e Moabe, ou seja, a cidade de Esaú, pela fronteira leste. Quer dizer, Esaú já é uma cidade poderosa, com muros, com homens, com tudo estruturado. Enquanto Israel é uma nação sem cidade, sem moradia, peregrinos que vai conquistar a terra ainda pela frente. Esaú já existe como nação poderosa, enriquecida no seu lugar. E Israel vai falar para comprar a água de Edom. Isso aqui é um ponto interessante porque Israel vai entrar na terra de Canaã, vai conquistar, vai viver muitos anos, o período dos juízes, e somente na monarquia do rei Davi é que Esaú vai servir a Jacó como povo, como nação. Se cumpre a profecia que Deus falou no ventre, que 2 povos há, e o maior servirá ao menor. É quando Esaú vai pagar imposto a Israel, Edom vai pagar imposto a Israel, quando Davi conquista, que está no 2º livro de Samuel, essa conquista, a partir do capítulo 6, 7 e 8, a gente vai vendo, principalmente no 8, como Davi conquista aquela região, e a partir daí, Esaú passa a servir a Jacó. Mas enquanto estavam em vida, nunca aconteceu. Percebe? Que não existe uma garantia de primogenitura aqui para Jacó, que tem a pretensão de adquirir por conta da palavra. A proposta é para o futuro. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, acompanhe comigo, Romanos, capítulo 9, e veja isso aqui. Aqui em Romanos 9, nós temos um texto fantástico, quando Paulo fala da escolha de Deus soberana. E ele diz assim, quando ele olha que aos israelitas pertence a adoção de filhos, Paulo disse que ele tem um testemunho do Espírito Santo, ele tem uma grande tristeza, ele queria ser amaldiçoado, separado de Cristo, se ele pudesse salvar a sua nação Israel, mas não pode, que o Salvador é Cristo. Versículo 4, ele diz que aos israelitas pertence a adoção, a glória, as alianças, a legislação, que é a lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também o Cristo que descende deles,
que é Deus para todos sempre, amém. Como é que Israel não aceitou o Messias se tudo isso é deles? Aí Paulo diz, versículo 6 em diante: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, seus filhos. Por quê? Nem todos os descendentes de Abraão são filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, Deus prometeu uma descendência a Abraão e essa descendência veio por meio de Isaque, não de Ismael. Então Deus não contava a salvação por meio de Ismael, mas de Isaque. Então Deus prefere Isaque em vez de Ismael. Ismael é um fruto da carne, da vontade de Sara e Abraão, e não promessa de Deus. A promessa de Deus era a do milagre, a do impossível, Isaque. Então, em Isaque será chamada a tua descendência, ou seja, não em Ismael. Versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, que seria os ismaelitas, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, em Isaque, que Isaque foi prometido. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E essa escolha é tremenda. Aí ele vai mais adiante, diz: olha, e eu vou aprofundar o assunto. Paulo está querendo nos dizer assim: e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Olha, Abraão se tornou pai, mas de duas mulheres, os filhos. Ele teve Ismael por meio de Agar e teve Isaque por meio de Sara. Sara o da promessa, Isaque da vontade da carne. Então Deus conta o da vontade da carne. E agora ele diz que Rebeca foi mais além, foi de um só ventre. Houve 2 ventres para gerar 2 filhos. Aqui é de um só o ventre de Rebeca. E não ela somente, mas também Rebeca, versículo 10 de Romanos 9. Ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, Rebeca concebeu de Isaque de uma vez. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, Deus, eleição é escolha, é separação. Eles não tinham nem nascido, Deus já fez a escolha. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Então Deus já escolheu que Esaú iria servir a Jacó. Então essa glória não é de Jacó, que Esaú venha lhe servir no futuro, a sua nação. É de Deus, que isso foi escolha de Deus. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E Deus diz isso no profeta Zacarias, capítulo 1, aliás, Malaquias, capítulo 1, amei Jacó, aborreci Esaú. Quer dizer, eu escolho Jacó e não Esaú. Esse amar menos é que Deus preferiu que Jacó tivesse a proeminência e não Esaú. Quem pode impedir? Então, o propósito presciente de Deus foi estabelecido e não dependia das escolhas de Jacó e de Esaú. Dependia da escolha de Deus, que não tinham feito nem bem nem mal, não tinham nascido, quando Deus disse: eu amo Jacó e aborreço Esaú. Isso aí ele vai dizer em cima da nação, lá em Malaquias. Mas ele disse: o mais velho servirá o mais moço no ventre. Então Deus estabeleceu a escolha antecipadamente, fez a sua eleição. Eleger é escolher. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da sua esposa, da esposa de Isaque. No caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, que é o conhecimento pré e ciência. A ciência antecipada, o conhecimento antecipado, presciência de Deus. O pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Deus escolhe e determina todas as coisas como devem acontecer.
Isso é o determinismo fatalista. É isso que ele está negando aqui, que ele determina a causa. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não a compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. O conflito familiar, a esterilidade de Rebeca, o conflito e os filhos lutavam no ventre dela, o favoritismo do casal pelos filhos. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, não recebeu a bênção de ser mãe. Essa palavra maldição e bênção, ela causa um peso sobre as pessoas, mas a Bíblia nos mostra que tanto a maldição quanto a bênção vem do Senhor, não vem de outra pessoa. Quando alguém amaldiçoa alguém, ele está amaldiçoando em nome do Senhor. E quando ele abençoa, em nome do Senhor. E não se atribui maldição vindo do diabo, mas vindo de Deus. Deus diz, maldita é a terra por tua causa. A causa foi Adão, mas Deus diz, maldita é a terra por tua causa. E quando termina o dilúvio, Deus disse, e não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Não tornarei mais a amaldiçoar. Então Deus que amaldiçoou a terra por causa do homem. E o livro de Malaquias trata do tema de bênção e maldição do começo ao fim, e diz que Deus amaldiçoa as bênçãos dos sacerdotes por conta do seu desrespeito à sua lei, aos seus mandamentos. Esse tema domina as escrituras por diversas vezes. Davi, quando fugiu de Absalão, que subia a montanha do Monte das Oliveiras, Simei começou a amaldiçoá-lo, e o filho de Zeruia queria matar Simei, chamando ele de cão. E Davi disse, que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Se o Senhor quer me amaldiçoar por meio dele, quem sou eu para resistir? Eu vou apelar para que Deus tenha misericórdia e transforme essa maldição em bênção. Então, a maldição vem do Senhor. Jó, quando perdeu tudo, sua mulher disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Eles receberiam somente a bênção de Deus e não também a maldição. Então, é entendido que a bênção e a maldição vem do Senhor. Em Deuteronômio diz assim, eis que ponho diante de vós o caminho da bênção e da maldição. Agora eu digo, escolham a bênção para que te vá bem, e não a maldição. Então Deus diz, se o meu povo obedecer, eu trarei bênçãos tais, sem medidas sobre ele. Porém, se desobedecerem, trarei as maldições. Aí ele descreve uma série de maldições. E entre as maldições de Deus estava a esterilidade, ou seja, nem os animais, nem as mulheres seriam férteis. Essa maldição viria do Senhor. Então isso implica que todos entendiam que não ter filho seria uma maldição de Deus. Ou seja, é uma punição essa palavra maldição. É uma ação disciplinar, que às vezes as pessoas têm um conceito dessa palavra maldição, assim, talvez tão espiritual que acha uma coisa fora do comum. Mas Deus, ele traz disciplina sobre os seus filhos, ele está amaldiçoando. Quando eles obedecem, ele traz bênção, está fazendo prosperar. Por serem impedidas de procriar, as mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las, de acordo com as leis antigas. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Seguiu, então, o exemplo positivo do pai e não o negativo, que orou e o Senhor abençoou o ventre de Sara. O conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias, conforme o Salmo 127, versículos 3 a 5. Porque muitos filhos era muito poder, era muita segurança, ajudava no progresso, na administração dos bens, das fazendas, das riquezas, do gado, das ovelhas, das camelas, das jumentas, tudo. Então, muitos filhos ajudavam. E
dava estabilidade diante dos inimigos, né? Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na presença de Deus, na promessa de Deus, como a substituta serva Agar para gerar filhos, o filho desejado, e pagaram um preço alto com a precipitação. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Ou seja, talvez o seu pai lhe disse: não, meu filho, eu contei vitória, esperei 25 anos, e nos precipitamos, tivemos muitos problemas com seu irmão Ismael, mas veja aí. E aí Isaac encontrou forças para ir à frente com sua persistência, e o resultado, 20 anos depois, foi vencida essa esterilidade. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou a respeito e Deus lhe deu a resposta, que tinha 2 povos. Deus não disse 2 pessoas, 2 povos. O plano de Deus era gigante, o futuro era 2 nações, a existência de Edom, a existência de Israel, e que no futuro Israel teria proeminência sobre os edomitas. Foi isso que foi profetizado, e essa profecia se torna realidade nos dias de Davi, nos dias de Salomão. E por muito tempo, com muitos reis, embora o reino dividido, Edom sempre está sujeito a Israel, porque Deus disse que seria assim. Quando o cativeiro babilônico aconteceu, os edomitas usaram de artifícios, prepararam a armadilha para Israel, para que eles fossem pegos pelos babilônios. E Deus levantou o profeta Ageu para repudiar isso e dizer que traria uma punição para Edom por conta disso. E disse em Malaquias que Edom não será mais reconstruída por conta disso. Então Deus ama Jacó e aborrece Esaú por essa razão, por conta de suas atitudes perversas. Agora, como nação, tá certo? A responsabilidade humana. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes, que é muito comum em casos de gêmeos. Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso o primogênito Esaú serviria o menor. Jacó vai para Padã Arã, passa lá 21 anos, retorna com uma família e se encontra com Esaú, se reconcilia com Esaú, oferece bens e riquezas para Esaú, e Esaú diz: fica com teus bens, pois não preciso. Ou seja, quando Jacó fugiu para Padã Arã, Esaú ficou com toda a riqueza do pai, ficou administrando tudo, ele deixou tudo para trás, partiu de mãos vazias, sem nada. Chegou lá, teve que começar a vida do zero, trabalhar, sendo humilhado por Labão, seu sogro, seu tio, por 20 anos, sendo traído, enganado o tempo todo. E Deus, que usou de misericórdia e fez ele prosperar lá, ele voltou com alguma coisa. No capítulo 27, já idoso e cego, com cerca de 120 a 130 anos, Isaac achava que logo morreria, pelo fato de ter perdido a vista, mas ele viveu ainda dos 50 a 60 anos sem visão. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer de caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Mas esse plano diz respeito às nações do futuro, aos povos. Provavelmente Rebeca entende que já parte da pessoa individual do próprio Jacó, para tratar com esse favoritismo todo. E o texto sagrado não diz que ela o favorecia por conta da promessa.
ele pressupõe que pelo fato dele ter ficado em tendas próximo dela. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Que tenhamos o cuidado, que sejamos alertados para não fazermos preferência de filhos dessa predileção. É interessante que Jacó, ele vivencia as agruras dessa predileção, os dissabores, e termina repetindo o mesmo caso com o seu filho José lá na frente. Ele que passou na pele, repetiu o erro do seu pai Isaac e da sua mãe Rebeca. O problema da predileção por filhos na família. Você vê nessa demonstração aí, o Isaac ensinando Esaú a disparar com o arco e depois Jacó recebendo ali o mantimento na tenda da mãe, a conexão dos dois. Então, Esaú, o filho predileto de Isaac, Jacó, o filho predileto de Rebeca. E o problema da predileção pelos filhos. Esaú, filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Essa aqui é uma interpretação do autor da lição, que ele está ignorando a profecia, pois não sabemos se Isaac recebeu essa profecia. Foi dito a Rebeca e não a Isaac, que o mais velho serviria ao mais moço. Então, provavelmente pode ter sido e pode não ter sido, que ele estava ignorando a profecia. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. A gente vê que Rubens era para ser o primogênito e perdeu para José a primogenitura por ter profanado a cama do seu pai, que era o vigor do seu pai. Gênesis 49, 3 e o Salmo 78, 51, quando fala de Davi, que recebe a primogenitura também sobre seus irmãos. Fala de Efraim, que recebe a primogenitura no lugar de Manassés. Então, e essa mudança de direito de primogenitura havia também entre outros povos. Poderia ser transferido para um filho mais novo se houvesse algum tipo de alteração no projeto, alguma coisa estranha. O que acontece aqui é que houve uma contribuição para que essa primogenitura fosse alterada, mas em nenhum momento da história se fala dessa mudança direta da bênção de primogenitura. Fala para o futuro dos filhos das nações. Por isso Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, mais velho. Sabendo dos costumes da tradição, ele está cumprindo com a coisa certa, como o pai está fazendo a coisa certa. Não sabemos se de fato ele está aqui passando por cima da profecia, porque em nenhum momento diz que esse direito de primogenitura será dado aos meninos, assim, mas fala dos povos, que o maior servirá ao menor, somente isso, o que indica uma preeminência, né? E, de fato, o primogênito ele tem poder sobre os outros, não deixa de ser um direito de primogenitura, que ainda que não fosse dado fisicamente, assegurado historicamente naquele momento, para o futuro a nação teria o direito. E Deus é quem vai dizer isso no capítulo 4 do livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 22, você pode dizer: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, entre as nações da terra, Deus escolheu Israel para ter a primogenitura sobre todas as nações. Israel é o meu primogênito, o meu filho. Então Deus escolhe Israel para ter primogenitura sobre todas as nações. Mesmo que Jacó tenha vindo depois, ele teria como nação primogenitura sobre todas as nações. E a gente vê isso no livro de Deuteronômio com muita clareza, como Deus diz que escolheu Israel quando nem era nação, para fazer dela uma nação poderosa sobre as outras nações, porque Deus era o seu Deus. Então não havia nação, porque não tinha Deus como Deus para elevá-la
tamanha exaltação. Então Deus faz isso, coloca Israel por cabeça e não por cauda, por primogênito, como nação. Então está prometido aqui. E tudo isso aponta para Jesus, que será o primogênito Filho de Deus, o primeiro a inaugurar a vida eterna, o primeiro a realizar a vontade de Deus plena. E nós seguimos a Jesus, que é o nosso primogênito, que foi na nossa frente. Ele é o nosso modelo de irmão, né? Jacó, o filho predileto de Rebeca, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos. Sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Jacó já tinha usado de barganha quando Esaú chegou, desesperado, cansado, chegou da caça, não tinha conseguido nada, e quando Jacó viu aquilo, ele disse: dá-me desse prato, um prato vermelho de lentilhas. Ele morrendo de fome, diz o texto sagrado, capítulo 25 do Gênesis, versículo 27, 28, amava Jacó, Rebeca. 29, tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom, os edomitas. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Era um tratado apenas oral, verbal, não tinha nem testemunhas nesse momento. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É interessante que aqui tem uma lição profunda, porque Esaú desprezou o direito de primogenitura. Deus deu o direito de primogenitura à igreja por meio de Cristo Jesus, sobre todas as nações da terra agora. Se no passado Deus colocou Israel como nação sobre todas as nações, agora ele coloca a igreja sobre todas as nações, inclusive a nação de Israel. É bem verdade que o capítulo 8 do livro de Romanos, nós temos, vou pegar apenas esse texto aqui, 8 e 28, que diz assim, e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, ser de acordo com a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é o nosso primogênito, é o irmão primogênito que vai na frente, e a igreja, ela segue a Jesus. Aí o 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o destaque da igreja é superior a tudo, são bênçãos espirituais sobrenaturais. Então, todos os judeus que aceitaram o Messias entraram para essa nova bênção de primogenitura em Cristo Jesus. E o fato de Esaú ter desprezado faz com que ele se torne profano. E isso que fez com que depois ele buscasse a bênção, e Deus permitiu que nesse ato ele depois chorasse amargamente por ter perdido o direito de primogenitura, não pelo engano de Jacó e Rebeca, mas porque ele havia desprezado, lá no capítulo 25, no outro versículo, e desprezou. Então o capítulo 12 do livro de Hebreus diz assim, capítulo 12, sabe? Capítulo 12,
versículo 16: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não é o fato de Jacó e Rebeca enganar Isaac para conquistar o direito de primogenitura. É o juízo de Deus que cairá sobre Esaú pelo fato de ele ter rejeitado. Ele agiu de forma profana, pois era uma bênção. E essa bênção vinha de Deus por meio do seu pai. E isso faz com que ele seja rejeitado depois, como um ato de juízo. Não está justificando que o ato de Rebeca foi certo e o ato de Jacó, que mostra a fraqueza humana, os interesses humanos, o ardil humano. Mas o resultado final é que se revela o juízo de Deus sobre Esaú, o profano. Amei Jacó, aborreci Esaú. O problema da predileção pelos filhos, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos, porque os filhos são heranças do Senhor. O Senhor concedeu como a nossa herança. É a nossa riqueza que ficará no mundo. É a riqueza de Deus, herança do Senhor, que recebemos do Senhor. A riqueza de Deus são os filhos. São os filhos. E estas são a herança do Senhor, as crianças. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Nesse sentido, os pais têm a responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, que já comentamos quando tratamos dos objetivos desta lição. Enfim, chegamos ao fim desta lição. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. E aí ele nos orienta, na orientação, os filhos devem obedecer aos pais. E os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, as particularidades de cada um, seus traços biológicos, psicossociais, tratando-os com predileção, com preferência, um em detrimento do outro, fazendo diferença. Se Deus mesmo não faz acepção de pessoas e nós fazemos, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família e o prejuízo para aqueles que vão construir famílias. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a criar os nossos filhos, que tenhamos um sentimento saudável, um olhar prudente e uma atitude nobre diante da criação dos nossos filhos. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, a sua aula e que todos nós saiamos abençoados, vivendo da primogenitura de Cristo. Um forte abraço.